Hoje, na aula de matemática do 8º ano, nós faremos correção de exercícios a partir da página 194 do nosso livro. E esses exercícios são sobre equações e fatoração nos produtos notáveis. O exercício número 1 fala o seguinte, vamos ler? Abaixo temos um polinômio fatorado. Com base nisso, faça o que se pede e responda a pergunta. Letra A. Efetue o produto entre 5x multiplica 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, vou copiar aqui para a gente fazer o produto. Então, é 5x que multiplica 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Quando nós temos um número antes de um parêntese, esse número multiplica todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, ó, 5 vezes 2, 10. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, né? Porque conserva a base, somos expoentes. Isso vezes aquilo, ó, 5 vezes 4, 20. X vezes x, x ao quadrado. E isso vezes aquilo, ó, 5 vezes 3, 15. 15x. Essa foi a letra A. Na letra B, pede o seguinte. Que polinômio você obteve no item anterior? Então, foi o mesmo polinômio, foi o mesmo do polinômio original, dado no enunciado do exercício. Está pronto um. Alguma pergunta? Não? Vamos para o 2? Vou apagar, tá? Para a gente fazer o 2. Exercício 2. Fala assim. Fatore os seguintes polinômios. Fatorar é colocar em evidência aquilo que repete em todos os termos. Então, na letra A, o nosso polinômio é o seguinte. 5x ao quadrado menos 15x, tá? Olha, eu vou escrevê-los separadamente, tá? Ó, 5x ao quadrado é o mesmo que 5 vezes x vezes x. 15, qual a multiplicação que dá 15? 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, certo? Pronto. Então, escrevi em forma de multiplicações. Quais são os termos que repetem? Quais são os valores, os elementos que repetem todos os termos? O 5 e 1x, certo? Os que repetem, nós colocamos em evidência, que no caso é o 5x. Se eu tirei o 5x, ficou quem? O x. Menos. Se eu tirei o 5x, ficou quem? 3. Então, a forma fatorada é 5x multiplica x menos 3. Certo, gente? Dúvidas? Vamos para a letra B, então? Olha, o que nós temos na letra B? Na letra B, nós temos 18x ao quadrado y menos 6xy ao quadrado e 12x ao quadrado y ao quadrado. Vamos escrever em forma de multiplicações? O 18. Ó, primeiro, vamos fazer esse aqui, que é o menor valor, que aí fica mais fácil eu pensar nas multiplicações dos próximos. Quais são as multiplicações que resultam em 6? 2 vezes 3, né? Então, vou multiplicar 2 vezes 3. O x é x, y ao quadrado é y. Mais, menos já está aqui. Olha, 2 e 3. Usando 2 e 3, ou 3, o que eu tenho aqui? Olha, eu posso usar como multiplicação, ou então eu posso fazer 6, né? 2 vezes 3 não é 6? Se eu usar o 6, eu posso fazer 2 vezes 3, que dá 6, vezes, para dar 18, usa mais um 3, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. X ao quadrado é x e x.
e y é y mesmo, certo? Vamos fazer o mesmo no outro termo? Olha, 2 vezes 3 dá 6. Para dar 12, faltam 4, né? Não, faltam 2, né? 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, certinho. X ao quadrado é xx, y ao quadrado é yy. Existem outras formas de você ter escrito os números em forma de multiplicação, tá? Aqui podia ficar o 6 mesmo, aqui podia ficar 6 vezes 3, aqui podia ter ficado 6 vezes 2. Daria a mesma resposta no final. Agora, vamos marcar os elementos que repetem todos os termos. Por exemplo, o 2 repete em todos, certo? Vou marcar. O 3 aparece pelo menos uma vez em todos, ó. 3, 3 e 3. O x aparece pelo menos uma vez em todos, vamos marcar o x. E o y também aparece pelo menos uma vez em todos. Então, os que repetem, eu vou escrever antes do parênteses. Então, é o 2 vezes 3 vezes x vezes y. Coloco parênteses. Neste primeiro termo, quem não repetiu? O 3 e o x. Então, fica 3x. Menos. Aqui, quem que eu não usei? O y. Copio mais. E quem eu não usei aqui? Foi o 2xy. 2xy, certo? Agora, vamos arrumar? 2 vezes 3, 6. Então, fica 6xy, que multiplica 3x menos y mais 2xy. Eu coloquei em evidência aquilo que repete em todos os termos. E se eu fizer essa multiplicação, nós chegamos à resposta do polinômio original. Então, esta é a forma fatorada do polinômio original. Está pronta a letra B. Algum comentário? Alguma pergunta? Aqueles que fizeram, né? Quem tentou fazer, tem alguma pergunta? Não? Posso apagar para fazermos a letra C? Então, vou apagar e vamos fazer a letra C do exercício 2. Ó, na letra C, o que a gente tem? O polinômio que nós temos na letra C é esse aqui, olha. 36 x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. O segundo termo, 9 mais 9x, y ao quadrado, z ao cubo. É este o polinômio. Precisamos escrevê-lo na forma fatorada. Então, eu vou escrever em forma de multiplicação todos eles para tirar aquilo que repete em todos os termos. Olha, o menor valor é 9. Tem alguma multiplicação na tabuada do 9 que dá em 36? Tem. É o quê? 9 vezes 4. Então, posso trocar o 36 por 9 vezes 4. X ao quadrado é x vezes x. Y ao cubo é y, y, y. E z à quarta, z, 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 z. Mais. O 9 eu vou deixar 9 mesmo, porque já vai repetir aqui. 9, o x é x, y ao quadrado, y, z ao cubo é z, z, z. Agora, eu vou marcar os elementos que repetem todos os termos. Então, 9, o x pelo menos uma vez, o y 2 vezes, olha, e o z 3 vezes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos colocar quem repetiu em todos, ó, 9, x, y, z, 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 que multiplica. Agora, quem ficou? Ficou no primeiro termo 4, x e y, x e y. Copio mais. Quem ficou ali? Ficou só ninguém. Quando não fica ninguém, eu coloco o que no lugar? 1, certo? Agora, a gente arruma aqui, ó, vai ficar 9, x, y vezes y ao quadrado, z vezes z, z ao cubo, que multiplica 4xy mais 1. Essa é a forma fatorada do polinômio da letra C. Se você pegar o que está fora e multiplicar pelo que está dentro, você chega ao polinômio original. Alguma pergunta? Opa! Olha, o que eu esqueci aqui? Esqueci de um Z aqui. Vamos colocar, ó.
Coloca aí, por favor, esqueci de um Z ali. Agora tá certinho. Vocês querem fazer perguntas? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Posso apagar para fazer a letra D? Então, vou apagar para nós fazermos a letra D. O que a gente tem na letra D? Olha, nós temos 7x ao quadrado menos 14x mais 7, certo? Olha, se nós formos olhar o menor número que existe ali, é o 7, não é? Então, se é o 7, eu posso colocar o 7 em evidência. Então, deixa o 7 aqui. O que é x ao quadrado? X vezes x. Menos 14 é 7 vezes 2. 7 vezes 2x. E o 7. Quem que repete em todos os termos? Apenas o 7, não é? Então, vai ficar 7 que multiplica x vezes x ao quadrado, menos 2x. Quando não fica ninguém, a gente põe 1, certo? Agora, é o seguinte, eu posso deixar a forma fatorada dessa maneira. Ou ainda, eu posso fazer o seguinte, esse parêntese aqui é o resultado de um quadrado perfeito, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, mais duas vezes o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui pode ser x menos 1. Por quê? Porque se eu faço isso elevado ao quadrado, dá isso aqui. Então, a forma fatorada mais simples será 7, que multiplica x menos 1 ao quadrado. E está pronto o exercício número 2. Podemos fazer o exercício 3? Então, vou apagar o quadro e faremos o exercício 3 da página 194. Pode falar. Eu não... Espera aí, professora, rapidinho. Eu não pus o parêntese elevado ao quadrado. Eu só coloquei ele normal. Tá, tem problema não, tá? Pode ser. Pode ser esse aqui mesmo. Aí eu fiz esse aqui mais a título de curiosidade, para você entender que isso aqui é o resultado do quadrado da diferença. Tá bom? Mas Obrigado. até aqui já estaria suficiente. Posso fazer o 3? Então vamos para o 3. Página 194, exercício 3. Utilize a representação dos modelos geométricos para escrever os polinômios na forma fatorada. Esse número 3 eu coloquei para vocês lá no ICLES, porque ele é representado através de desenhos. Então eu quero que depois vocês entrem lá no ICLES, que é a plataforma auxiliar do Colégio Adventista, e vocês terão lá a correção detalhada desse exercício em forma de desenho, tá certo? Os desenhos, gente, eles são a multiplicação da base vezes a altura, que é a área do retângulo, certo? Base vezes a altura. E a fatoração dos polinômios, ela será as multiplicações desses desenhos. Lembrando que, quando eu tenho um quadrado grande azul, os seus lados medem x, por isso ele representa x ao quadrado. Quando eu tenho um retângulo verde, os seus lados têm dimensões 1 e x, por isso a área dele é 1 vezes x, que é x. E quando eu tenho um quadradinho amarelo, cada quadradinho amarelo vale 1, porque os seus lados correspondem a 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1 dá 1, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês apenas
a resposta da fatoração numérica e a parte de desenho vocês vão consultar no iClass. Então, na letra A, a fatoração do polinômio seria 3x mais 2, que multiplica x mais 1, certo? Por quê? Ó, isso aqui é a parte horizontal. Na horizontal, você tem 3 retângulos de lado x, certo? E 2 quadradinhos amarelos, por isso que na horizontal fica 3x mais 2. E na vertical você tem x mais 1. Olha só, vou fazer o desenho só desse para vocês verem. Ele tá assim, ó. Olha o desenho. Ele fica assim, ó. Esse lado é x, 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 1 e 1. Então, o que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 3x, 1 e 1, 2, mais 2. Certo? Ó, a base. A altura, esse lado é x, esse lado é 1. Junta isso aqui, vai ficar x mais 1. Então, 3x mais 2 que multiplica x mais 1 é a forma fatorada de qual polinômio? O polinômio que foi dado, ó, 3x ao quadrado, ó. Isso aqui não vale x ao quadrado? 3x ao quadrado, certo? Mais, quantos x? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5x. E quantos quadradinhos pequenos? 2, mais 2. Certo? Os demais eu quero que vocês olhem no iClass a correção, pois lá está à disposição a correção detalhada destes exercícios. O exercício 4 eu pedi que vocês não fizessem. E agora nós vamos fazer o exercício número 5 da página 195. Já posso apagar esse exemplo aqui do 3? Pode? Então tá bom. Vamos fazer o exercício 5 da página 195. Exercício 5. Pede o seguinte. Observe a seguinte equação. Seu lado esquerdo é formado pelo produto de 2 fatores. Com base nisso, respondam. Quais são esses fatores? Então, eu tenho isso aqui, ó. 2x mais 1, que multiplica x menos 1, isso igual a 0. Na letra A, perguntou quais são os fatores. Fatores são os termos de uma multiplicação. Quais são os fatores? São 2x mais 1, que é o primeiro fator, e x menos 1, que é o segundo fator, certo? Na letra B, pergunta assim. Quais são os valores de x que fazem cada fator ser igual a 0? Então, eu pego cada fator separadamente, 2x mais 1 e o x menos 1, ambos igualarei a 0. Ao isolar x, eu saberei qual deve ser o valor para que eles sejam zerados. Então, vai ficar 2x igual 1, muda de lado, menos 1. X é igual a menos 1, o 2 que multiplicava, ao mudar de lado, fica menos 1 sobre 2, ele vai dividir o menos 1. Então, o primeiro resultado, para que ele seja igual a 0, é menos 1/2. Agora, vamos trabalhar com o segundo fator, isola x. X é igual a 1 negativo, muda de lado, fica 1 positivo. Então, o resultado é x igual a menos 1/2 ou x igual a 1. Essa é a resposta da letra B. Certo? E a letra C, quais são as soluções da equação? A letra B e a letra C é a mesma pergunta, porém de forma diferente. Ou seja, o mesmo resultado. Sobre o exercício 5, tem alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 6? Então vamos. Exercício 6 da página 195. No exercício 6, nós lemos o seguinte. Encontre todas as soluções para as seguintes equações. Então, nós vamos fazer igual fizemos no número 5. Olha a letra A. Na letra A, nós temos x menos
7, que multiplica x menos 9, isso igual a 0. Nós vamos pegar os fatores separadamente e vamos igualar a 0. Então, eu tenho x menos 7 igual a 0 e x menos 9 igual a 0. Isolo o valor de x, x é igual. 7 muda de lado, fica mais 7. Uma das soluções é x igual a 7. E a outra? O 9 muda de lado, fica x igual a 9. Então, estes dois são os resultados da letra A, x igual a 7 ou x igual a 9. Agora, na letra B. Na letra B, nós temos 4, que multiplica x menos 5, que multiplica x mais 2. Quem são os fatores? 4, x menos 5 e x mais 2. 4 é igual a 0? Falso. Então, aqui não serve. Esse eu não vou usar, porque deu uma resposta falsa. 4 não é 0. Agora aqui, eu vou pegar x menos 5 e igualar a 0. Isolo o x, o 5 muda de lado, fica x igual a 5. Essa é uma das respostas. E o último fator, x mais 2 igual a 0. O 2 muda de lado, isolando x, x igual a menos 2. Então, a resposta da letra B é x igual a 5 ou x igual a menos 2. Alguma pergunta? Podemos fazer a letra C? Letra C. Nós temos x que multiplica x mais 1 e x menos 4. Isso igual a 0. Ele tem 3 fatores, x, x mais 1 e x menos 4. Vou igualá-los a 0 separadamente. Então, uma das respostas é x igual a 0. Segundo fator, x mais 1 igual a 0. Isola x, x igual a menos 1. Essa é outra resposta. E a terceira resposta, x menos 4 igual a 0. Isola x, x igual a 4. Então, aqui eu tenho 3 resultados. X igual a 0, x igual a 1 ou x igual a 4. E agora, vamos fazer a letra D. Na letra D, nós temos x mais 6, que multiplica x menos 11, que multiplica x mais 8. Pegue os fatores separadamente e iguale a 0. X mais 6 igual a 0, isolando x, fica x igual a menos 6. Esta é uma das respostas. O segundo fator, x menos 11, igual a 0. Isola x, o 11 muda de lado, x igual a 11. Outra resposta. E o terceiro fator, x mais 8, igual a 0. Isola x, x igual a menos 8. Então, os resultados da letra D, x igual a menos 6, x igual a 11 ou x igual a menos 8. E está pronto o exercício número 6. Alguma pergunta? Vamos para o exercício 7? Já posso apagar o 6? Por enquanto, eu acho que tá tranquilo, Tia Meire. Por enquanto. Ai, que ótimo. Tomara que continue, não é mesmo? Amém? Se não piorar, tá bom. É, com certeza. Vou apagar aqui pra gente fazer o 7. Olha só. No 7, fala assim. Represente a área das figuras por meio de um polinômio fatorado. Então, é só fazer a base vezes a altura vezes a base. Então, ó, a altura na letra A é 2x. E a base vai ser x mais 1. Então, essa é a forma fatorada. Só isso, certo? É só ver a base e a altura e multiplicar. Olha na letra B, a altura é x. A base são 2x mais 3. Então, x multiplica 2x mais 3. Letra C. A altura é... Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Eu tenho que organizar em forma de retângulo, né? Então, eu tenho que mudar a posição dele. Então, se eu viro o retângulo amarelinho, ele vai ficar 8, né? Ele vai ficar assim, ó.
Deixa eu desenhar para vocês entenderem. Eu virei o amarelinho, tá? Então, esse lado do amarelo mede 4, certo? E a base é x. Então, olha só, vai ser 4 que multiplica 2x. Eu posso responder assim ou assim, da mesma coisa, tá certo? Lembrando que esse desenho aqui você tinha que virar, porque para calcular a área, né, usando polinômios, eles têm que formar um retângulo. E agora, na letra D, é uma pegadinha, olha só. Eu vou fazer a área do triângulo amarelo. A do triângulo amarelo vai ser x mais 3, que multiplica a do triângulo amarelo na vertical, né? Então, horizontal vezes a vertical dele, que é x mais 2. Então, essa é a forma fatorada da área do exercício número